Hóspede rico insultou camareira em hotel, mas o que acontece a seguir a surpreende. O sol brilhava intensamente sobre o Luxor Beach Hotel, um paraíso de mármore e cristal à beira-mar, onde as ondas sussurravam segredos antigos. Havia sempre algo curioso ali, como o mistério que envolvia a história da construção. Falam que sob os alicerces jaziam vestígios de uma civilização perdida. No entanto, nada disso importava para Rodolfo, um hóspede arrogante que achava que o mundo girava ao seu redor. Frio e impiedoso, ele tratava todos à sua volta com desprezo, especialmente a camareira Renata, que limpava sua suíte diariamente. Ela, uma mulher forte, enfrentava a vida com um sorriso, mesmo quando as ofensas de Rodolfo a atingiam como facadas. Traga mais toalhas, sua inútil, ele gritava, e os outros hóspedes olhavam, alguns em choque, outros em apatia. Mas Renata apenas acenava e dizia, sim, senhor, enquanto por dentro ardia de dor. Seu passado lhe ensinara a resiliente arte de suportar. Fora ela mesma uma vítima de preconceitos em sua vida anterior, e agora, espelhada nas palavras cruéis de Rodolfo, reviveu um sofrimento que desejava enterrar. Em uma manhã enluarada, enquanto limpeza e disposição se misturavam no ar, Renata adentrou a suíte de Rodolfo. O cheiro de sal e a brisa leve faziam a atmosfera parecer mágica. Mas ali, em um canto escuro, algo diferente a chamou. Um brilho peculiar emanava de um pedestal. Ao se aproximar, ela percebeu um artefato reluzente, uma estatueta pequena, coberta por camadas de poeira e mistério. Estava lá, como se esperasse há séculos por alguém que a descobrisse. Mas mal ela sabia que aquela peça não deveria estar em mãos inocentes. Mal a estatueta tocou sua pele, um tremor percorreu o ambiente. As luzes começaram a piscar, os móveis a ranger. Um espírito vingativo despertou, uma sombra antiga guardiã de segredos obscuros. Rodolfo, que até ali ignorara a presença da camareira, testemunhou toda a cena. Os olhos dele se arregalaram em terror. Um frio desceu pela espinha. Você, o que fez? Ele berrou, apontando para Renata, que agora via o rosto do desencarnado se manifestar. O espírito começou a sussurrar suas verdades imortais, revelando que a linhagem de Rodolfo estava marcada pelo egoísmo e pela traição, e sua arrogância o levaria a um destino sombrio. A sala ficou pequena, o ar pesado, e o pavor transformou-se numa tempestade. Agora, eles estavam forçados a se unir, unidos por um elo que ele nunca soubera que existia. Renata sentia a dor do espírito, era quase palpável. No entanto, sua escolha era clara: se vingar ou buscar a redenção por meio da compreensão. Rodolfo, por sua vez, lutava contra o orgulho, devar engolir suas palavras e reconhecer a humanidade à sua frente. A atmosfera era elétrica, os murmúrios do passado ecoando. O que faremos agora? Ele questionou, sua voz trêmula. Mas a resposta não chegou. O espírito os envolveu em uma escuridão inquietante e nada mais importava. Uma força sobrenatural não os liberaria tão facilmente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está
inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A escuridão os envolveu com uma pressão intensa. Renata sentia um frio que não era apenas físico, era uma presença gelada. Uma força que arrastava todos para uma calamidade sem fim. Rodolfo, com os olhos arregalados, mal conseguia processar o que acontecia. O espírito, agora visível, parecia se esticar e encolher, como uma sombra viva dançando no salão. A voz dele soava mais distante, quase como um eco ansioso. "Por favor, o que você quer de nós?" perguntou Rodolfo, a voz tremendo. Cada palavra era o esforço. O espírito piscou. Uma expressão de desdém cruzou seu rosto. Renata, ainda segurando a estatueta, sentiu uma tremenda sensação de urgência. Não era apenas seu destino que estava em jogo. Era algo maior. A história se desenrolava diante dela. Então, numa fração de segundo, tudo mudou. Um grito, uma explosão de luz emanou da estatueta, um clarão tão forte que fez Rodolfo e Renata se afastarem, cobertos por uma névoa estranha. Quando a luz se dissipou, o ambiente se transformou. Ao seu redor, os móveis do quarto desmoronaram e o chão começou a se abrir, revelando uma escada antiga e sombria que descia para a escuridão. Mas o mais chocante estava por vir. Na calada do barulho, outro espírito surgiu, uma figura feminina, que parecia familiar para Renata. O semblante da mulher estava repleto de angústia e ressentimento. Renata piscou. O coração disparou. Era sua mãe, uma mulher que havia desaparecido há anos, levada por um destino cruel e injusto. O olhar de Renata transbordou de amor, mas também de dor. "Mãe!" ela gritou, mas a figura não sorriu. A mulher se virou para Rodolfo e seus olhos se aflitaram com uma raiva contida. "Você?" ela começou, a voz penetrando pelo ar pesado, cheia de uma força que fez o chão tremer ainda mais. "Você nunca aprendeu, Rodolfo. Sua arrogância sempre o protegeu. Mas agora você estará frente a frente com o que sua família realmente é." Rodolfo estava em choque. As palavras a estrangulavam, como um laço apertado, enquanto os murmúrios do passado começavam a tocar sua mente. Renata observava um turbilhão de sentimentos a consumindo. Dúvida, raiva, confusão. A revelação parecia cavar um buraco em seu peito. Você é parte da linhagem que destruiu a minha família," gritou sua mãe, cada palavra cortando o ar. Rodolfo, agora num misto de pavor e indignação, negou com a cabeça. Sua mente em uma espiral. "Não, isso não é verdade. Isso não pode ser verdade." Então, dentro dessa tempestade de emoções, Renata se viu numa encruzilhada. A culpa e a raiva a confrontavam, mas ao mesmo tempo, o desejo de trazer paz e resolução para sua mãe a guiava. E Rodolfo, ele não era apenas o vilão que parecia ser. Na verdade, ele era um produto de sua história. Sua linha de sangue carregava maldições que se entrelaçavam. Por que ele deveria ser tudo que ela desprezava? A tensão era palpável. A sala estava presa entre os dois mundos, o passado e o presente. Eles não podiam simplesmente se afastar agora. Algo os unia. Eram parte de uma trama maior. Renata respirou fundo, determinada a entender. "Rodolfo,
Talvez precisemos ouvir o que nossos passados têm a nos contar. Enquanto falava, um eco estrondoso emanou do fundo da escada obscura, ressonando como um aviso. As sombras dançavam e na escuridão algo se aproximava, uma força que ainda não haviam compreendido. O espírito da mãe de Renata desapareció en una nube de fumaça, mas sus palabras ecoaban. Descubran a verdad, o sofrerán a ira de un pasado mal resolvido. Entonces, naquele instante, a terra tremió novamente, y con un último clarón, todo alrededor transformóse en un vórtice. As luces se apagaron, y con ellas cualquier noción de certeza que ambos tenían. Que eles encontrarían embaixo. A respuesta estaba oculta en sus almas, aguardando para ser revelada. Os tremores não paravam. A escuridão parecia se agigantar, e pelo menos um deles sabia que algo estava prestes a mudar. Renata sentia seu coração disparar. Sua mãe havia aparecido. Mas por quê? O que realmente significava aquele confronto? Rodolfo estava quase paralisado. As palavras da mãe de Renata ecoavam em sua mente como um mantra sufocante. Você nunca aprendeu. Ele se lembrava de sua própria história familiar, dos segredos que nunca lhe contaram. Subitamente, ele teve uma revelação. E se ele fosse, na verdade, parte do problema? As perguntas começaram a explodir em sua cabeça, mas uma mais forte se destacou. E se sua arrogância protegesse algo muito mais sombrio? Ainda em meio àquela tensão, a escada sombria começou a brilhar. As sombras dançavam, fazendo Renata hesitar. O espírito da mãe dela havia deixado algo para trás. Uma pulsação de energia emanava do fundo da escadaria, como se estivesse chamando. Ela olhou para Rodolfo e em seu olhar um traço de compreensão se formou. Precisamos descer. Mas antes que pudessem mover um passo, uma explosão de luz os cercou. O quarto parecia se desfazer ao redor deles, como um castelo de cartas sendo varrido por um vendaval. Renata gritou e Rodolfo a agarrou. O que estava acontecendo? A luz era ofuscante. Eles não podiam enxergar. Mas algo mais forte que o instinto os puxava. Eles precisavam descer. Então, como que num desfecho inesperado, uma forma imponente surgiu entre os destroços. Um terceiro espírito. Agora um homem, com uma presença intensa que trazia uma familiaridade para Rodolfo. O peito dele parecia apertar. Era o avô dele, o mesmo avô que Rodolfo sempre ouviu dizer que era um homem de regras severas, cheio de tradições e orgulhoso de sua linhagem. Mas a expressão no rosto daquela figura era de rancor. Rodolfo, veio a voz profunda e autoritária do homem. Você trouxe desonra para nossa família. A arrogância e o desprezo pelo próximo são heranças que você carrega, e isso vai custar caro. Rodolfo, tenso e em choque, encontrou sua coragem. Como assim? Você me abandonou. Nunca me disse o que eu precisava saber. Você não viu, não é? O avô apontou. Os olhos dele ardiam numa mistura de tristeza e raiva. O verdadeiro legado que carrega. O que fizemos é o que você agora deve enfrentar. Você é a continuidade dos nossos erros. E a única maneira de quebrar a maldição é enfrentar a verdade. As palavras dele cortaram como lâminas. Renata olhou entre os dois homens. Ela reconhecia que a história de Rodolfo estava entrelaçada com a dela, mas levou algum tempo para entender a profundidade do que escutava.
Aqueles homens eram prisioneiros de seus próprios passados, e agora ela também estava nessa cela de sombras. Mas o espírito do avô continuou, a cada palavra soando mais sombria. A verdade que você buscou nunca esteve longe. Ela envolve não apenas a sua arrogância, mas a traição que sua linhagem perpetuou sobre a minha. Quando você tratou Renata como um ser inferior, você estava apenas alimentando a maldição. O ar estava pesado. Cada frase parecia um golpe. E de repente, como se fosse um quebra-cabeça finalmente se alinhando, Rodolfo começou a perceber. Era tudo por causa daquela estatueta. Ela havia sido o catalisador de um conflito que o uniria a Renata, mas também a um destino terrível. Como você pode fazer isso comigo? Ele olhou para Renata, incrédulo. Ela deveria ser o alvo da sua raiva, mas a raiva agora se desvanecia em algo mais profundo: medo e talvez culpa. Você sabe de tudo isso? A expressão dela era indecifrável. Poderia ela ser uma peça nessa trama familiar obscura? A dor que eles dois carregavam tinha raízes que iam muito além do que podiam imaginar. Renata balançou a cabeça. Eu não sabia de nada disso. Mas enquanto eles se encaravam, a luz da estatueta começou a brilhar intensamente e a escuridão se fechou sobre eles. A energia pulsante os envolveu como uma tempestade. Rodolfo sentiu a verdade arrastar-se para fora dele, como se os segredos estivessem prestes a ser revelados. O que ele desenterraria seria a sua ruína? Renata apertou as mãos, confusa. O que estava realmente no fundo daquela escada era um caminho sem volta, ou a possibilidade de redenção. A tensão crescia à medida que os três espíritos formavam um círculo. A revelação estava chegando, e eles eram os protagonistas de um drama que não escolheram. O que parecia ser apenas uma busca pela verdade, rapidamente se transformava em uma luta por suas almas. A luz da estatueta ofuscante irradiava por todo o espaço, e a pressão no ar aumentava. Renata e Rodolfo estavam paralisados, absorvendo cada palavra do espírito do avô. De repente, uma nova onda de luz surgiu do fundo da escada. O chão tremia e a escuridão parecia ganhar vida, como se estivesse se revoltando contra a revelação. Renata segurou a estatueta com força, enquanto Rodolfo olhava para o avô, seus olhos expressando um misto de medo e raiva. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma figura vestida de preto surgiu das sombras. Uma mulher. Não qualquer mulher, mas uma jovem com uma aparência familiar que fez o coração de Renata estourar de expectativa. Era a versão mais jovem de sua mãe, mas com um brilho perverso nos olhos. Ela sorriu de maneira estranha e a sala ficou ainda mais silenciada. Mãe? Renata gaguejou, seu corpo ligeiramente esticado na busca de resposta. Mas a mulher não olhava para ela. Em vez disso, seu foco estava totalmente em Rodolfo. Você? Finalmente chegou. Eu sabia que uma hora ou outra nós iríamos nos encontrar. Quem é você? Rodolfo questionou, seus olhos se estreitando em desconfiança. Renata sentiu seu estômago embrulhar. O que era aquilo? Que conexão misteriosa havia entre eles? Eu sou o elo quebrado da nossa linhagem. A verdade que ninguém quis te contar. Meu nome é Clara, respondeu a mulher
com um tom de satisfação em sua voz. E você, Rodolfo, é meu herdeiro, o homem que vai finalmente consertar o que foi partido. O silêncio se instalou. Um galho se partiu ao fundo, como se a própria natureza estivesse se chocando com aquelas revelações. Renata estava em choque. Clara não era apenas um espírito, mas uma parte de sua história, uma história mais profunda do que ela jamais imaginou. Você está mentindo. Eu não sou parte disso. Rodolfo gritou, a negação fervendo dentro dele. Mas Clara não se intimidou. A expressão dela se intensificou. Você é. Sua arrogância é a herança que nos atou em destino. Você não pode ignorar. O que ocorreu em nosso passado é o que te molda. Renata também estava lutando com suas emoções. O que tudo isso significava? Clara estava certa. Rodolfo poderia ser a peça. Chave que faltava para libertar as almas aprisionadas. A dor estava se espalhando como um filão diabólico, provocando um torvelinho de sentimentos em ambas as partes. O que você realmente quer de mim? Rodolfo questionou, e sua voz soou tremulante, quase triste. Aquela conexão só aumentava o caos. Clara olhou nos olhos dele, a intensidade crescendo. Eu quero que você entenda. Você não só carrega a nossa linhagem, mas também é a única maneira de redimir este ciclo de dor. É você quem terá que enfrentar a verdade do que nossa família fez. E só você pode quebrar a maldição. As palavras ecoaram na sala. A respiração de Renata estava contida. E antes que qualquer um pudesse formar uma resposta, a sala explodiu em um turbilhão de cores, os espíritos começando a girar ao redor deles. Era um caos. De repente, um grito estrondoso ecoou, e a luz da estatueta se espalhou como um relâmpago, revelando imagens do passado, momentos de traição, de dor e uma conexão infernal que cortava cada um deles. A visão os trouxe de volta às realidades mais sombrias, onde poderiam ser eternamente condenados. Não, eu não vou acreditar! Rodolfo gritou, enquanto tentava se afastar da imagem que o prendia em seus próprios medos. Mas era tarde demais. Um tremor violento o cercou. As paredes do hotel começaram a se desfazer como se fossem feitas de papel. Estava tudo se perdendo sob a pressão de segredos não revelados. Renata não pôde resistir. Rodolfo, você precisa entender. O que você escolher agora pode mudar tudo. Você é mais do que isso. Mas a expressão dele era como vidro quebrado e, ao mesmo tempo, a raiva já não era suficiente. Ele olhou para ela e sua expressão começou a mudar. Eu sou parte disso, não sou? Ele perguntou, a vulnerabilidade aparecendo em seus olhos. Antes que eles pudessem processar isso, a energia os puxou para baixo, em uma espiral. Então, a conexão entre eles pareceu romper, e algo estourou com tanta força que um eco profundo percorreu o ambiente. A escuridão se fechou sobre eles. Um manto sinistro e absoluto. Renata sentiu seu coração acelerar. O que aconteceria agora? A última imagem que se formou antes de tudo desaparecer foi o olhar de Rodolfo, transbordando não só de medo, mas de aceitação, e a imagem de Clara, sorrindo, como se finalmente tudo estivesse se cumprindo. Eles estavam prestes a entrar em um abismo desconhecido. Mas o que havia do outro lado? A resposta estava se aproximando. Uma chama acesa nas trevas do destino. A luz da estatueta ofuscante irradiava por todo o espaço, e a pressão no ar aumentava. Renata e Rodolfo estavam paralisados, absorvendo cada palavra do espírito do avô. De repente,
Uma nova onda de luz surgiu do fundo da escada. O chão tremia e a escuridão parecia ganhar vida, como se estivesse se revoltando contra a revelação. Renata segurou a estatueta com força, enquanto Rodolfo olhava para o avô, seus olhos expressando um misto de medo e raiva. Mas então, algo inesperado aconteceu. Clara, a figura intrigante que já se apresentara, começou a rir. Era um riso baixo, carregado de escárnio. Ah, Rodolfo, novo descendente da linha que se crê tão pura. Como você é ingênuo! A voz dela reverberava em toda a sala, e a energia na atmosfera se alterou de forma instantânea. A conexão entre os espíritos parecia opressiva, como se uma tempestade prestes a desabar estivesse se formando. Antes que Rodolfo pudesse questionar, Clara girou rapidamente e, com um gesto dramático, apontou para Renata. Você, a camareira, você realmente pensou que era a heroína dessa história? A verdade é que você também faz parte do nosso legado, e não é nada bonito. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada, e o olhar de Renata se endureceu. A cada palavra dela, os fantasmas ao redor começaram a rodopiar. A sensação de caos se intensificava. A linhagem que você carrega é tão manchada quanto a de Rodolfo. Você não só é produto de sofrimento, mas parte da mesma traição que ele. Você vira as costas para sua própria história. Renata sentiu um nó na garganta. Lembranças de seu passado, de seus próprios medos e feridas, começaram a se sobrepor. O que você está dizendo? Ela gritou, com a voz embargada. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas no fundo, o eco das palavras de Clara parecia ressoar, levando-a a questionar sua própria ancestralidade, as histórias que desconhecia. Rodolfo, em pânico, olhou. Ara, Renata, isso não faz sentido. Você é só uma camareira. A raiva e a incredulidade se misturavam em sua voz, enquanto tudo ao seu redor se desconstituía. Clara simplesmente sorriu. Um sorriso maligno que parecia atravessar gerações. Você não percebe que todos nós temos sangue manchado. Essa estatueta não é apenas um artefato perdido, mas a chave que revelará as atrocidades de sua família e a minha. E por favor, não se enganem, Renata. Você é mais próxima do que imagina desse destino. Então, um sussurro ecoou nas sombras. Um terceiro espírito se manifestou. Era um homem que parecia sábio e desgastado pelo tempo, cercado por uma aura de pesar. Renata, Rodolfo, a verdadeira tragédia é que vocês sempre estiveram conectados. O ódio que um sente pelo outro é apenas um reflexo da dor que ambos carregam. Mas, mais do que isso, Clara continua a manipular vocês, pois ela também é parte do problema. A sala tremeu em resposta, e Renata sentiu seu coração acelerar. Você é o que restou da minha família? Que demais! As palavras saíram com dificuldade, enquanto uma onda de emoção a invadia. Rodolfo a olhou perplexo. O que você quer dizer com parte do problema? O espírito do homem olhou com pesar para os dois. Vocês destinam-se a ficar presos nessa teia de dor, a menos que revelem a verdade. Clara quer que a condenação continue. Somente vocês podem quebrar o ciclo, mas isso exigirá coragem e sacrifício. Antes que pudessem,
processar o que estava acontecendo, Clara ergueu os braços. Eis aqui a verdadeira transformação. A cada minuto que passa, a escuridão se fortalece. O legado de dor continua. E se vocês não fizerem suas escolhas agora, bem, a história se repetirá. Renata e Rodolfo se entreolharam, as dúvidas se elevando em seus rostos. O que era a verdade, afinal? A necessidade de mudar seu destino pulsava como um tambor em seus corações. Mas o medo do desconhecido também era forte. A luz da estatueta pulsava, e a pressão aumentava como num prenúncio de uma catástrofe. Eles estavam em uma encruzilhada, e a escolha deles poderia mudar tudo. O que fariam agora? E que revelações ainda estavam por vir? O abismo estava ali, e com ele, perguntas que nunca pensaram em formular antes. Tudo começava a ruir, e a única certeza era que nada seria como antes. A luz da estatueta ofuscante irradiava por todo o espaço, e a pressão no ar aumentava. Renata e Rodolfo estavam paralisados, absorvendo cada palavra do espírito do avô. De repente, uma nova onda de luz surgiu do fundo da escada. O chão tremia e a escuridão parecia ganhar vida, como se estivesse se revoltando contra a revelação. Renata segurou a estatueta com força, enquanto Rodolfo olhava para o avô, seus olhos expressando um misto de medo e raiva. Mas então, algo inesperado aconteceu. Clara, a figura intrigante que já se apresentara, começou a rir. Era um riso baixo, carregado de escárnio. Ah, Rodolfo, novo descendente da linha que se crê tão pura. Como você é ingênuo! A voz dela reverberava em toda a sala, e a energia na atmosfera se alterou de forma instantânea. A conexão entre os espíritos parecia opressiva, como se uma tempestade prestes a desabar estivesse se formando. Antes que Rodolfo pudesse questionar, Clara girou rapidamente e, com um gesto dramático, apontou para Renata. Você, a camareira, você realmente pensou que era a heroína dessa história? A verdade é que você também faz parte do nosso legado, e não é nada bonito. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada, e o olhar de Renata se endureceu. A cada palavra dela, os fantasmas ao redor começaram a rodopiar. A sensação de caos se intensificava. A linhagem que você carrega é tão manchada quanto a de Rodolfo. Você não só é produto de sofrimento, mas parte da mesma traição que ele. Você vira as costas para sua própria história. Renata sentiu um nó na garganta. Lembranças de seu passado, de seus próprios medos e feridas, começaram a se sobrepor. O que você está dizendo? Ela gritou com a voz embargada. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, no fundo, o eco das palavras de Clara parecia ressoar, levando a questionar sua própria ancestralidade, as histórias que desconhecia. Rodolfo, em pânico, olhou para Renata. Isso não faz sentido. Você é só uma camareira. A raiva e a incredulidade se misturavam em sua voz, enquanto tudo ao seu redor se desconstituía. Clara simplesmente sorriu, sorriso maligno que parecia atravessar gerações. Você não percebe que todos nós temos sangue manchado? Essa estatueta não é apenas um artefato perdido, mas a chave que revelará as atrocidades de sua família e a minha. E por favor, não se enganem. Renata,
Você é mais próxima do que imagina desse destino. Então um sussurro ecoou nas sombras. Um terceiro espírito se manifestou. Era um homem que parecia sábio e desgastado pelo tempo, cercado por uma aura de pesar. Renata, Rodolfo, a verdadeira tragédia é que vocês sempre estiveram conectados. O ódio que um sente pelo outro é apenas um reflexo da dor que ambos carregam. Mas mais do que isso, Clara continua a manipular vocês, pois ela também é parte do problema. A sala tremeu em resposta, e Renata sentiu seu coração acelerar. Você é o que restou da minha família. Que demais! As palavras saíram com dificuldade, enquanto uma onda de emoção a invadia. Rodolfo a olhou perplexo. O que você quer dizer com parte do problema? O espírito do homem olhou com pesar para os dois. Vocês destinam-se a ficar presos nessa teia de dor, a menos que revelem a verdade. Clara quer que a condenação continue. Somente vocês podem quebrar o ciclo, mas isso exigirá coragem e sacrifício. Antes que pudessem processar o que estava acontecendo, Clara ergueu os braços. Eis aqui a verdadeira transformação. A cada minuto que passa, a escuridão se fortalece. O legado de dor continua. E, se vocês não fizerem suas escolhas agora, bem, a história se repetirá. Renata e Rodolfo se entreolharam, as dúvidas se elevando em seus rostos. O que era verdade, afinal? A necessidade de mudar seu destino pulsava como um tambor em seus corações. Mas o medo do desconhecido também era forte. A luz da estatueta pulsava e a pressão aumentava como um prenúncio de uma catástrofe. Eles estavam em uma encruzilhada e a escolha deles poderá mudar tudo. Então, de repente, uma explosão de luz incontrolável irrompeu da estatueta, envolvendo a sala em uma bruma ofuscante. Quando a luz se dissipou e a visão se tornou clara novamente, o que apareceu diante deles fez Renata e Rodolfo tremerem. No lugar do espírito estava uma figura humana. Clara em carne e osso, mas com um olhar sombrio, como se tivesse emergido de um pesadelo. Ela olhou para Rodolfo com um sorriso maligno, e neste instante, um choque percorreu seu corpo. Você não entende, não é? Eu sou a verdadeira guardiã desta linhagem. Eu sou parte de vocês, e estou aqui para reivindicar o que me pertence. As palavras de Clara acertaram Rodolfo como um tiro. O que você quer dizer? Não pode ser. Ele recuou, a horrorizante revelação pulsando em sua mente. Sim, sou eu quem sustenta esta maldição. Sou eu quem traz o poder. E você? Clara apontou para Renata. Você não só é parte disso, mas é a chave para tudo. Você tem o poder de decidir. Eu vou oferecer a você um pacto. Renata ficou paralisada, a respiração em suspenso, enquanto a verdade começava a se revelar como um quebra-cabeça macabro. Ela e Rodolfo eram mais do que apenas vítimas. Eram peças de um jogo que Clara havia orquestrado. Não, isto não pode ser verdade. As palavras mal saíam, a mente girando. Mas Clara continuava a avançar, a presença dela intensa. A escolha é sua. Ou vocês me seguem e abraçam nosso legado, ou enfrentam a fúria dos que vieram antes de vocês. O que vai ser? A sala começou a tremer novamente, e a energia da estatueta mudava, como se estivesse respondendo ao dilema iminente. A tensão crescia, e as consequências de cada decisão aguardavam, ocultas nas sombras. Renata olhou para Rodolfo, e neste momento tudo parecia diferente. Que futuro os indivíduos estavam prestes a escolher?
O que isso iria provocar nas linhagens que nunca se separaram? A escuridão ficou mais densa, levando-os a um abismo de incertezas, deixando o que realmente aconteceria ainda desconhecido. A luz da estatueta ofuscante irradiava por todo o espaço, e a pressão no ar aumentava. Renata e Rodolfo estavam paralisados, absorvendo cada palavra do espírito de Clara. A atmosfera carregava uma tensão que fazia o coração de Renata acelerar, enquanto Rodolfo tentava processar a profundidade da revelação. Clara, com seu sorriso malicioso, parecia se deliciar em sua confusão. Você não entende, não é? Eu sou a verdadeira guardiã desta linhagem. Eu sou parte de vocês. E estou aqui para reivindicar o que me pertence. A sala tremeu com suas palavras, e Renata se sentiu estranha, como se uma onda de frio a envolvesse. Cada segundo contava. A sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer era palpável. Clara, o que você realmente quer de nós? Rodolfo perguntou, seu rosto pálido e olhos arregalados pela surpresa. Vocês estão interligados. A dor que carregam é a mesma. E só juntos podem resolver essa maldição que pesa sobre suas cabeças. O olhar de Rodolfo se volveu sombrio. Não posso aceitar isso. Eu não tenho nada a ver com você. Ele parecia lutar contra uma verdade que o esmagava. Renata, por outro lado, sentia um puxar em seu coração, como se as palavras de Clara começassem a fazer sentido. Havia algo ali, uma conexão que ela não conseguia entender totalmente. De repente, um barulho forte cortou o ar, como um trovão. A estatueta, antes tranquila nas mãos de Renata, começou a vibrar com uma luz crescente, pulsante como se estivesse viva. Precisamos acabar com isso. A verdade não pode permanecer oculta. A voz de Clara intensificou, ecoando nas paredes que começavam a se desfazer. No auge do caos, algo inesperado aconteceu. O chão sob os pés deles se partiu, formando um abismo. Clara, agora em um frenesi, começou a lançar feixes de luz em sua direção, engolindo a sala em uma lufada apocalíptica. E apenas um instante de clareza atravessou a mente de Renata. Rodolfo! Ela gritou, mas os ecos de sua voz perderam-se na desordem. Um raio caiu e a luz da estatueta explodiu, revelando imagens de rostos familiares. Renata teve um vislumbre do passado sombrio que conectava suas famílias. Então, como se um botão tivesse sido pressionado, a cena mudou. Clara não era apenas uma guardiã, mas algo muito mais profundo, uma descendente, uma parte real e violenta de sua história. O tempo parecia girar, e Renata percebeu a horrenda verdade. Você é minha irmã. O grito saiu de seus lábios sem que pudesse controlá-lo. Um ódio e um amor misturados invadiram seu peito. Os olhos de Clara brilharam. Finalmente, você vê, nascemos da mesma linhagem. De traições, como puxados para fora do mesmo caldeirão. O impacto da revelação fez Rodolfo hesitar, sua expressão se transformando de pânico em incredulidade. Não pode ser verdade. Sua voz tremia. Como você pode afirmar isso? O que você não sabia, Clara sibilou, é que essa estatueta foi criada para unificar e dividir. Eu sou tudo o que você tem evitado, e você
É a única conexão que me permitirá quebrar a maldição e assumir o que é meu por direito. Renata sentiu o chão desmoronar sob seus pés, mas não era apenas físico, era emocional. O que isso significava para eles? Poderia Clara ser a chave para a redenção ou seu maior pesadelo? As sombras começaram a se contorcer ao redor e a tensão subiu. Inesperadamente. Agora a escolha é de vocês. As consequências de cada decisão ressoarão por gerações. As vozes de todos os espíritos se misturaram, criando um coro infernal. Renata olhou para Rodolfo, seu coração batendo forte. O que eles fariam agora? Podiam confiar um no outro. Nesse mundo de revelações, o que ainda era verdade? E com a realidade a seu redor se desfazendo, qual seria o próximo passo a dar? Renata olhou para Rodolfo, seu coração acelerado, enquanto Clara se adiantava, com um brilho de triunfo nos olhos. O choque ainda reverberava no ar, mas o que Clara estava dizendo parecia ter um peso quase palpável. Cada palavra dela fazia a verdade se formar como uma tempestade em suas mentes. Você é minha irmã, Renata gritou, desesperada, mas Clara apenas sorriu, um riso carregado de conhecimento. Finalmente, você entende, querida. Nós duas somos o resultado da mesma maldição e do mesmo legado de traição. Rodolfo ficou paralisado. Não conseguia entender. Irmãs? Isso não faz sentido, não pode ser. Ele recuou, a expressão entre o horror e a confusão. A sala tremeu mais uma vez, e a luz da estatueta brilhou com intensidade, refletindo as emoções tumultuadas. Mas antes que alguém pudesse processar as revelações, algo inesperado aconteceu. Uma nova figura surgiu do fundo da escuridão. Um homem, com um semblante familiar, que fez o coração de Renata disparar. Era o pai dela, aquele que pensava ter perdido para sempre. Os olhos dela se alargaram. Pai? Eu tentei te proteger. Renata, a voz dele era rouca e a tristeza preenchia o ar. Mas foi preciso que você descobrisse a verdade. Aquela estatueta não é apenas uma herança, é o catalisador de nossa história. Não há como escapar do que somos. Clara riu, mas não era um riso de alegria. Isso era o que Renata percebeu. Olha quem surge das sombras, o protetor falido. Você nem me conhece, pai. Você não sabe da força que tenho. O pai de Renata avançou. Clara, você precisa parar. Essa arrogância vai te destruir e levará sua irmã junto. As palavras carregavam uma fúria que fez a sala vibrar, mas Clara parecia desdém por ele. Você não pode me impedir. Este jogo acabou. E num movimento rápido, Clara disparou uma onda de energia, como um choque elétrico, que fez a luz na sala vacilar e as paredes do hotel tremerem. O chão sob todos eles começou a se abrir, como se as próprias fundações não aguentassem mais os segredos revelados. Renata, a voz do pai pedia urgentemente. É hora de você entender de uma vez por todas o que está em jogo. Clara não é apenas uma irmã. Ela é a antítese do que somos. Ela carrega a escuridão que queremos afastar. Corações disparando. Renata olhou para a estatueta, ainda segura em suas mãos. As relíquias familiares e seus segredos se entrelaçavam como uma teia de aranha. E nesse momento de crise, ela teve uma revelação devastadora. Se Clara e meu pai estão certos, então eu sou a chave para quebrar essa maldição.
mas também sou a responsável por mantê-la. A luz da estatueta intensificou-se e as sombras começaram a sussurrar, revelando eco de risos e choros do passado. Os rostos se cruzaram na sua mente, memórias de infância, momentos de dor, mas principalmente de amor. Não posso ser responsável por isto. Clara, com uma expressão de triunfo, aproximou-se ainda mais. Exato! Você é a chave, Renata. Apenas você pode decidir o destino de todos nós. E assim, a única certeza que restava era a incerteza. O desespero tomou conta. Renata sentiu um nó na garganta. Olhou para Rodolfo e para Clara, e tudo parecia se encaixar, mas de uma forma caótica. Seria possível? Clara poderia ser a maldição que ela tinha que enfrentar. E qual seria o custo dessa luta? A sala estava em colapso e as sombras pareciam se aproximar, como se esperassem ansiosamente pela decisão que ainda não havia sido tomada. O que Renata diria agora? O que ela escolheria? Diante do abismo aberto sob eles, o tempo parecia se concentrar em um único ponto. A escolha que mudaria tudo. E assim, com todas as emoções à flor da pele, a pergunta martelava a mente dela. Está na hora de encarar essa verdade, mas a que preço? Renata olhou para Rodolfo, seu coração acelerado, enquanto Clara se adiantava, com um brilho de triunfo nos olhos. O choque ainda reverberava no ar, mas o que Clara estava dizendo parecia ter um peso quase palpável. Cada palavra dela fazia a verdade se formar como uma tempestade em suas mentes. Você é minha irmã? Renata gritou, desesperada. Mas Clara apenas sorriu, um riso carregado de conhecimento. Finalmente você entende, querida. Nós duas somos o resultado da mesma maldição e do mesmo legado de traição. Rodolfo ficou paralisado. Não conseguia entender. Irmãs? Isso não faz sentido. Não pode ser. Ele recuou a expressão entre o horror e a confusão. A sala tremeu mais uma vez e a luz da estatueta brilhou com intensidade, refletindo as emoções tumultuadas. Mas antes que alguém pudesse processar as revelações, algo inesperado aconteceu. Uma nova figura surgiu do fundo da escuridão. Um homem com um semblante familiar que fez o coração de Renata disparar. Era o pai dela, aquele que pensava ter perdido para sempre. Os olhos dela se alargaram. Pai? Eu tentei te proteger, Renata. A voz dele era rouca e a tristeza preenchia o ar. Mas foi preciso que você descobrisse a verdade. Aquela estatueta não é apenas uma herança. É o catalisador de nossa história. Não há como escapar do que somos. Clara riu, mas não era um riso de alegria. Isso era o que Renata percebeu. Olha quem surge das sombras, o protetor falido. Você não me conhece, pai. Você não sabe da força que tenho. O pai de Renata avançou. Clara, você precisa parar. Essa arrogância vai te destruir e levará sua irmã junto. As palavras carregavam uma fúria que fez a sala vibrar, mas Clara parecia desdém por ele. Você não pode me impedir. Este jogo acabou. E num movimento rápido, Clara disparou uma onda de energia, como um choque elétrico que fez a luz na sala vacilar e as paredes do hotel tremerem. O chão sob todos eles começou a se abrir.
como se as próprias fundações não aguentassem mais os segredos revelados. Renata, a voz do pai pedia urgentemente: é hora de você entender de uma vez por todas o que está em jogo. Clara não é apenas uma irmã. Ela é a antítese do que somos. Ela carrega a escuridão que queremos afastar. Corações disparando, Renata olhou para a estatueta, ainda segura em suas mãos. As relíquias familiares e seus segredos se entrelaçavam como uma teia de aranha. E naquele momento de crise, ela teve uma revelação devastadora. Se Clara e meu pai estão certos, então eu sou a chave para quebrar essa maldição. Mas também sou a responsável por mantê-la. A luz da estatueta intensificou-se e as sombras começaram a sussurrar, revelando o eco de risos e choros do passado. Os rostos se cruzaram na sua mente, memórias de infância, momentos de dor, mas principalmente de amor. Não posso ser responsável por isto. Clara, com uma expressão de triunfo, aproximou-se ainda mais. Exato. Você é a chave, Renata. Apenas você pode decidir o destino de todos nós. E assim a única certeza que restava era a incerteza. O desespero tomou conta. Renata sentiu um nó na garganta. Olhou para Rodolfo e para Clara, e tudo parecia se encaixar, mas de uma forma caótica. Seria possível? Clara poderia ser a maldição que ela tinha que enfrentar. E qual seria o custo dessa luta? A sala estava em colapso, e as sombras pareciam se aproximar, como se esperassem ansiosamente pela decisão que ainda não havia sido tomada. O que Renata diria agora? O que ela escolheria? Diante do abismo aberto sob eles, o tempo parecia se concentrar em um único ponto. A escolha que mudaria tudo. Foi então que o chão sob eles ruiu com um estrondo. A luz da estatueta explodiu em 1000 fragmentos, e Renata se viu sugada para um espaço diferente. O ar estava pesado, e cada respiração era um desafio. Quando ela abriu os olhos, estava sozinha em um lugar escuro e opressivo. O silêncio era ensurdecedor. De repente, uma voz ecoou nas sombras, profunda e conhecida. Finalmente, você veio, minha filha. Renata congelou. Era a voz de sua mãe, aquela que havia desaparecido anos atrás. Um raio de luz iluminou o espaço e revelou a figura da sua mãe, não como um espírito, mas completamente viva. Você precisa saber a verdade completa, antes que seja tarde demais. Mas, Eutóto, você estava morta. O que está acontecendo? Renata gritou, a mente em tumulto. A mãe de Renata sorriu tristemente. Eu não morri. Fui forçada a partir para proteger você e a Clara. O que Clara não sabe é que a verdadeira maldição não é apenas sobre arrependimentos, mas sobre a ausência de amor e o extremo custo da busca por poder. Nesse instante, o chão tremeu e as sombras tornaram-se mais ameaçadoras. A conexão entre Renata e Clara era mais complexa do que ela imaginava. A maldição exige um sacrifício, continuou sua mãe. E você pode ter que escolher entre Clara e o futuro que tanto deseja. Renata estava em choque. As ondas de emoções a inundavam. Escolher entre minha irmã e o que quer que eu tenha, ela gritou, o desespero em sua voz. E quando a luz começou a piscar novamente, uma nova revelação atingiu-a como um soco no estômago. Ela tinha uma escolha, mas nenhuma delas era fácil. O que Renata a faria agora? Com sua mãe na frente dela,
A verdade começando a se desenrolar, a pressão aumentava. O peso do legado estava sobre seus ombros, enquanto tudo ao seu redor girava e se desvanecia. A única coisa que ela sabia era que a batalha havia apenas começado, e as consequências dessa escolha a seguir poderiam mudar tudo para sempre. Renata encarou a figura da mãe, a emoção transbordando, quase sufocando-a. Mãe, você tá aqui? Aquele momento parecia surreal. O tempo congelava em um turbilhão de sentimentos. A mãe, com um olhar terno e triste, aproximou-se ainda mais. Renata, eu sempre estarei com você, mas é hora de enfrentarmos a verdade. Você tem que fazer uma escolha. Sua voz, ainda que suave, soava como uma ordem. Clara, a irmã que era tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante, observava. Havia uma tensão no ar. Era como se as paredes da sala estivessem prestes a desmoronar, pressionadas pelo peso da história que elas carregavam. Você pode quebrar esta maldição, Renata. A mãe continuou, e a urgência em sua voz crescia. Mas para isso, você deve unir a luz e a escuridão que existem em vocês. Clara não é o inimigo. Ela é parte de você. Juntas, vocês podem restaurar o que foi destruído. O chão tremia sob elas, a escuridão encurralando-as a cada palavra. Renata virou-se para Clara, cujos olhos exibiam uma mescla de raiva e tristeza. É verdade? Ela perguntou, a voz trêmula, carregada de uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado antes. Nós podemos ser unidas. Clara hesitou, mas naquele momento, o orgulho começou a se desfazer. A história que conhecemos não é a única. A maldição pode ser quebrada se nos unirmos. Eu não queria que você sofresse, mas também não posso ser ignorada. A luz da estatueta piscou, e Renata sentiu a conexão entre as irmãs, como se um fio invisível as unisse. Era o primeiro passo, mas agora seus corações estavam em conflito. Um abismo entre amor e ressentimento. Vamos juntas, então, Renata exclamou, a determinação crescendo dentro dela. As sombras começaram a se afastar, como se a própria escuridão estivesse intrigada com a nova aliança. Os olhos de Clara brilharam com uma nova esperança. Se você me aceitar, volta. Juntas seremos mais fortes. A luz da estatueta tornou-se ofuscante, pulsando como um coração unificado. Ambas entraram em um abraço tenso, mas usado como uma ponte entre seus passados. O espaço ao redor delas começou a se transformar, a pressão diminuindo à medida que as sombras retrocediam. Você deve usar essa força para enfrentar aqueles que ainda permanecem na escuridão. A voz de sua mãe ecoava em seus pensamentos. Com um último olhar, Renata se despediu de sua mãe. Vou fazer isso. Não vou deixar que o passado nos defina. Uma onda de calor a envolveu, e então, em um último clarão, a sala tomou forma. Agora estavam em um novo espaço, ainda no hotel, mas iluminado, as paredes vibrando com uma nova energia. As almas cercadas por mágoas e ressentimentos começavam a se dissolver, levando consigo a maldição que carregavam por gerações. A luz preenchia tudo, e uma sensação de leveza tomou conta. Estamos livres, Clara murmurou, os olhos cheios de lágrimas. Podemos começar de novo. E assim,
Ambas se viraram uma para outra, um sorriso brotando lentamente. Entretanto, um tremor no chão fez com que se recuassem. Um som crescendo, ameaçador. Lembrando-as que nem tudo havia terminado. No fundo, uma nova batalha se avizinhava, e a verdade sobre o legado ainda estava sendo dissipada. A luta não era apenas contra o que havia se tornado, mas contra o que aguardava. Com os corações acelerando, Renata e Clara se entreolharam. Juntas, sem medo, estavam prontas para enfrentar o que viesse a seguir. Se o passado as uniu na dor, agora a nova luz prometia transformar essa união em algo inesperado. Então, no vácuo da incerteza, uma pergunta ecoou: que tipo de legado elas deixariam para o futuro? Agora é sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora e mostre seu apoio. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é parte essencial desta jornada. A sua participação faz toda a diferença.